Caro senador Paulo Paim, senador Pedro Simon, senador Cidinho Santos, caros colegas, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, ontem, debaixo de chuva, o estádio Beira-Rio realizou o último jogo da Copa do Mundo em Porto Alegre. Aliás, um jogo eletrizante, mostrando a garra do time vencedor da Alemanha, mas não o menor empenho da equipe da Argélia numa vitória decidida na prorrogação, já que o jogo havia terminado em empate. E foi sobre chuva em Porto Alegre, e frio também, que antes do jogo a gente podia notar alagamentos perto do estádio, faixas e cavaletes derrubados pelo vento intenso. A gente passava na rua e via, senador Paim, pessoas com guarda-chuva, o guarda-chuva virava, né, como quando nas grandes ventanias. Aliás, o vento forte, o frio e as tempestades têm sido a principal preocupação dos gaúchos, das autoridades públicas, especialmente da Defesa Civil do nosso Estado, que está prestes a finalizar um levantamento sobre os graves estragos causados pelos temporais e pelo excesso de chuva. Até o momento, mais de 80 cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas gravemente pela chuva. Nesta quarta-feira, amanhã, reuniões ocorrerão em Porto Alegre para discutir a forma de socorro imediato às vítimas das enchentes. Em Porto Alegre, sede da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, mais de 60 prefeitos do norte do estado irão se reunir com o novo presidente da instituição, Sérgio Hermenegaz, do PMDB de Tapejara. Tive a honra de estar presente na posse dele, para tratar dos impactos das chuvas nos municípios. Na manhã desta quarta-feira, às 11 horas, os prefeitos também pretendem ir ao Palácio Piratini para conversar sobre o mesmo grave problema com o governador do estado, Tarso Genro. Os representantes da FAMURGS e alguns prefeitos virão também a Brasília nesta quinta-feira. Eles pretendem atualizar o secretário nacional de Defesa Civil, Adriano Pereira Júnior, sobre a grave situação dos municípios gaúchos atingidos pelas enchentes e alagamentos. Além da audiência no Ministério da Integração Nacional, os prefeitos devem relatar os impactos das chuvas a representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também Ministério do Desenvolvimento Agrário. Vale lembrar que, em casos como esses, o aporte de recursos federais é fundamental para que as prefeituras em situação de calamidade, que dependem de auxílio para solucionar esses problemas, hoje sociais e também econômicos, como casas alagadas, pontes destruídas, estradas bloqueadas e plantações inundadas. Teve gente muito pobre que perdeu praticamente tudo que havia amealhado, conquistado ao longo da sua vida. Trabalhadores, modestos operários, e ver aquilo com muito sofrimento indo embora com a enxurrada e com aquela enchente. Desde a última semana, o Rio Grande do Sul, senador Simon, senador Paim, tem sido atingido fortemente por essas tempestades. Só na capital, em Porto Alegre, choveu, segunda-feira, mais de 18 milímetros em algumas horas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Nesse fim de semana, também, quando estive no Rio Grande do Sul, os impactos da chuvarada eram visíveis. Desabrigados, desalojados, estradas e pontes bloqueadas, impedimentos para a ida das crianças às escolas e perdas irreparáveis na produção agrícola. Conversei com vários prefeitos e coloquei meu gabinete à disposição desses municípios que estão em situação de calamidade e de risco.
Entre as cidades mais atingidas estão Frederico Westphalen, administrada pelo prefeito Roberto Felin Júnior, o Betinho, São Jerônimo, sob o comando do prefeito Marcelo Schneider, o mais conhecido, o prefeito Pata, o Rio dos Índios, também do prefeito Salmo Dias de Oliveira, Porto Mauá, prefeito Guerino Pissoni, Iraí, do prefeito Volmir Bielski, e também outros municípios igualmente afetados. Em Iraí, por exemplo, município que completa hoje 81 anos, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, a ponte que passa sobre o Rio Uruguai foi completamente interditada e não há previsão para liberação. Localizado no norte do estado, esse município decretou situação de calamidade pública já na sexta-feira. Iraí foi afetada pelas cheias dos rios Uruguai e do Mel, que obrigaram 1.400 pessoas a deixarem suas casas. Em Jacutinga, também no norte do estado, um homem de 40 anos estava desaparecido e equipes do Corpo de Bombeiros continuavam buscas na noite de ontem. O inverno chuvoso, previsto pelos meteorologistas, chegou ao Rio Grande do Sul. Uma frente fria está parada no sul do país. A chuva deu uma trégua no dia de hoje, com um tempo um pouco mais seco nas regiões noroeste e oeste do estado. Mas as previsões apontam que as fortes chuvas devem voltar ao Rio Grande do Sul na próxima quinta-feira. Lá, excesso de umidade, e aqui, secura demais. Por isso, essa tosse alérgica por conta da secura de Brasília. Permite uma parte, senadora Ana Amélia. Com muito prazer, senadora Gleice Hoffmann. Primeiro, queria me solidarizar à população do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência está fazendo um relato que realmente nos deixa muito abalados, porque é uma tristeza muito grande, ver a população submetida a uma situação dessas. E aproveitar para dizer que o meu estado, o estado do Paraná, também está passando por essa situação. Já teve uma fase mais aguda, são 148 municípios que tiveram a emergência decretada, situação de calamidade em vários deles. Uma das cidades do meu estado, União da Vitória, está literalmente embaixo d'água, agora que o nível d'água está se reduzindo. Nós tivemos a presença da presidenta Dilma lá, quero agradecer inclusive a presidenta, agradecer a Defesa Civil, e a população do estado está sendo muito solidária com aqueles que precisam. Então eu também queria registrar aqui a minha solidariedade a toda a população do Paraná, reforçar a solidariedade que Vossa Excelência está externando à população do Rio Grande do Sul, e isso mostra que cada vez mais nós temos que fortalecer as nossas defesas civis, que são socorros, e a gente tem acompanhado esse trabalho em nível nacional, mas também cada vez mais fazer a prevenção, obras de prevenção, retirar as pessoas dos lugares que não são seguros, melhorar a situação de pontes e estradas. Esse é um desafio de todo o país, senadora Ana Amélia. Então, tenho certeza que Vossa Excelência, como uma pessoa que sempre está muito preocupada com o seu estado e com o país, tem nesse tema um tema importante e de prioridade. Então, queria só manifestar minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul e manifestar novamente minha solidariedade ao povo do meu estado, o estado do Paraná. Senadora Gleice Hoffmann, eu fico em nome dos atingidos pelas enchentes nos nossos dois estados, mas eu queria lhe dizer que o município citado por Vossa Excelência, de União da Vitória, ele é exatamente divisa com Santa Catarina. Do outro lado tem um município, do outro lado do rio, que é exatamente de Santa Catarina. E Santa Catarina, igualmente como o Paraná, que está com 140 municípios, o Rio Grande do Sul está com 80, quer dizer, mas não é a gravidade da situação. E concordo plenamente com Vossa Excelência na questão da prevenção. Nós tivemos um município, que é o município de São Jerônimo, que são dois rios que se encontram, se cruzam, e o prefeito Marcelo conseguiu preventivamente fazer com um trabalho junto com a Defesa Civil e com a comunidade, tentar minimizar o que viria a ser uma tragédia, com as pessoas saindo das suas casas e salvando o seu patrimônio que pudesse salvar antes que chegasse a enchente. Então, essas medidas preventivas são fundamentais, eliminar as áreas de risco de desmoronamentos e também de
o rio onde passa e que normalmente com uma chuva dessas, ela vai se canalizando, os rios se entrecruzam e isso agrava porque chuva demais num lado e juntado com a outra, que também é um volume maior de chuvas, acaba agravando enormemente a situação, com problema de até risco de morte de pessoas que são afogadas, são carregadas pela correnteza. Então, eu queria agradecê-la muito e quero pedir também à senhora que nas ações junto ao Ministério da Integração Nacional, onde está centralizada a Defesa Civil Nacional, Federal, e que a gente possa, com rapidez, que o Ministério, e agora também estamos num período eleitoral, mas isso é calamidade, é situação de emergência, de alto risco. Então, que haja liberação dos recursos, mas isso vai depender dos relatórios que as prefeituras trouxerem para cá, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Mas agradeço muito em nome da população atingida. Eu penso que a solidariedade é um gesto importante na impossibilidade que nós tenhamos, com as nossas próprias mãos, de resolver um problema tão grave quanto esse. Os dados apurados até agora, na fase mais crítica das enchentes ocorridas nos últimos 5 dias no Rio Grande, apontam que o número de desabrigados já passa de 11.500 desabrigados. No início da tarde de ontem, 7.600 pessoas continuavam desabrigadas. As estradas que foram interrompidas em mais de 20 pontos com quedas de barreiras, buracos e água na pista, tiveram 17 bloqueios. O excesso de precipitações no estado também preocupa os agricultores. Além dos transtornos causados nas rodovias que escoam a produção, as enxurradas ameaçam a safra de trigo. Já em atraso, o plantio da principal cultura de inverno corre o risco de extrapolar o zoneamento agrícola de risco climático e aí prejudica a tomada dos financiamentos pelos agricultores. É o período estabelecido pelo Ministério da Agricultura para a semeadura no Rio Grande do Sul. Fora desse prazo, o produtor fica por conta do risco e não consegue acessar, como eu disse, o crédito e tampouco o seguro rural. Diante do cenário atual, os agricultores comentam que será preciso solicitar a ampliação do prazo do zoneamento para a safra de trigo, que se encerra no dia 31 de julho. Outras culturas também sentem os impactos negativos causados pelo excesso de água. Muitas plantações estão há mais de 10 dias debaixo d'água, prejudicando a retomada do plantio. Além disso, as tempestades provocaram erosão do solo e arrastaram os nutrientes e os fertilizantes, deixando rastros de destruição sobre os campos gaúchos e as lavouras que estavam iniciando o seu plantio. Por isso, esse apelo eu faço ao Ministério da Agricultura para que leve em consideração que será um duplo prejuízo. O prejuízo de perderem tudo e de não terem a chance de recuperar o plantio para ter uma receita com a colheita desse produto do cereal que é tão importante para toda a economia do nosso Estado. Informações da Defesa Civil, dos Serviços de Meteorologia, da Polícia Rodoviária Federal e do Comando Rodoviário da Brigada Militar indicam que outros municípios do sul do país também foram afetados pelo excesso de chuva. Até agora, incluindo os municípios de Santa Catarina, mais de 50 mil pessoas, e do Paraná, como revelou aqui a senadora Gleice Hoffmann, mais de 50 mil pessoas tiveram que deixar suas casas por causa das intensas chuvas. As precipitações que atingem a região sul nos últimos dias também provocaram cheias de rios e quedas no fornecimento de energia. As áreas mais afetadas são as regiões de fronteira ou divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, como eu disse, Santa Catarina e também o Paraná. O número de desabrigados e desalojados aumentou muito nas últimas horas, de acordo com as defesas civis dos 2 estados e também do próprio Paraná. Em Santa Catarina, passou de 1.600 para 40 mil. Nos 2 estados, 93 municípios já foram afetados pelas chuvas e mais de 40 estão em situação de emergência. Só no Rio Grande do Sul são 25 cidades em situação de emergência, portanto, em calamidade. Uma em calamidade. Ao menos 8 rodovias catarinenses tiveram trechos interrompidos devido a deslizamentos e quedas de barreira. No Rio Grande do Sul, trechos de 16 rodovias foram bloqueados. A distribuição de água e de energia também está prejudicada. Em Chapecó, a 550 quilômetros de Florianópolis, lá em Santa Catarina, uma das cidades mais afetadas, no sudoeste catarinense, o abastecimento de energia foi interrompido de forma preventiva em alguns bairros durante o fim de semana. Segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina, apenas nos últimos dias choveu o volume esperado
para 3 meses. Aí se pode avaliar e dimensionar a gravidade da situação. A intensidade das chuvas diminuiu nos estados ontem e deve continuar perdendo força nos próximos dias. Tomara que assim continue. Ainda assim, espero que essa grave situação seja normalizada no sul do país e que as providências do setor público cheguem a tempo de evitar mais danos e prejuízos. Eu queria renovar aí a solicitação para que o Ministério da Integração Nacional tenha essa responsabilidade e consiga, sem burocracia, liberar os recursos necessários e ajuda com o apoio à população atingida.